Olá a todos do canal Fatos Matemáticos. Vamos para mais um problema de otimização aqui no canal. Vamos ler o enunciado. Determine as dimensões do paralelepípedo de volume máximo inscrito no elipsoide x² por a², y² sobre b² e z² sobre c² igual a 1. Aqui nós temos um esboço do nosso elipsoide e a nossa caixa ou paralelepípedo aqui dentro, de dimensões 2x, 2y e 2z. E nós iremos resolver essa questão agora. Vamos então para a resolução deste problema de otimização. Bom, primeiramente nós observamos que se meu z for zero, eu tenho uma equação de uma elipse no plano xy. E se o y for zero, uma equação de uma elipse no plano xz. E se o meu x for zero, tá? Eu tenho uma equação de uma elipse no meu plano yz. Tá? O que nós observamos é o seguinte: esse elipsoide lá da geometria analítica, ele está centrado na origem, então a origem está no seu interior. E no sistema de coordenadas cartesianas tridimensional, os três eixos dividem o espaço em 8 regiões distintas, chamadas octantes. Então nós temos 4 octantes com z maior que zero, tá? E 4 octantes com z menor que zero. Então nós iremos explorar essa simetria. E daí que vai surgir a explicação de eu ter tomado as dimensões como 2x, 2y e 2z, sendo x e y positivos. Então, vamos desenhar aqui um sistema de coordenadas cartesianas tridimensionais, tá? Então, temos aqui os nossos três eixos e há um detalhe. Vou me concentrar apenas, uma vez que a origem desse sistema de coordenadas, tá, está o centro do elipsoide. Então, vou me concentrar apenas no primeiro octante, que é essa região aqui. Tá, então, temos aqui uma parte do nosso elipsoide desenhado, tá? Lembrando que essas curvas aqui em cada plano são obtidas zerando, tá? Convenientemente cada variável. Então, a equação desse elipsoide, ele é x² por a² mais y² por b² mais z² por c², tá? Tudo isso igual a 1. Tá, então tá ali. Vamos apagar aqui então. Detalhe, observem que esta parte do elipsoide corresponde à sua 8ª parte. Tá? Então aqui, quando meu x é positivo, y positivo e z positivo, eu estou no primeiro octante. E temos 8 octantes, tá? 4 para z maior que zero e 4 para z menor que zero. Então aqui é o primeiro octante. Vamos aqui, né, desenhar uma pequena caixa aqui então. Então, na verdade, o que estamos desenhando aqui é uma parte da nossa caixa. Tá? Então, ela tem dimensões, ó. Esse ponto aqui tem dimensão xy, tá?
ele tem a altura Z. Tá? Então a altura dele é Z. Bom, então está aí essa caixa de dimensões x, y, z. Não é a nossa caixa original. Por quê? Tem a parte negativa aqui, a parte do z que está aqui para baixo, a parte do menos x e do menos y. Então, os lados do paralelepípedo são 2x, 2y e 2z, tá? E, portanto, o volume, tá? O seu volume o volume de um paralelepípedo é o produto de seus lados. Então, vamos lá. É 2x vezes 2y vezes 2z. Ou seja, o volume é 8xyz. Está aqui o nosso volume. Queremos aqui as dimensões do paralelepípedo que proporciona um volume máximo. Agora eu vou usar um truque aqui muito interessante, tá? Para não trabalhar com raiz quadrada. Se eu quero o máximo do meu volume, se o volume é máximo, o quadrado também é máximo, o seu quadrado é máximo. Então aqui implica que eu vou ter que v quadrado é igual a 64 x quadrado y ao quadrado z quadrado, tá? E mais ainda, olha só o que eu posso fazer. Eu posso escrever 64 e observe que eu tenho aqui em cima na equação do elipsoide z quadrado por c ao quadrado, z quadrado por c quadrado, tá? Então, eu tenho 64x quadrado y ao quadrado, eu vou multiplicar por um c quadrado e vou dividir aqui também por c ao quadrado. Agora, a partir daqui, ó, z quadrado por c ao quadrado, isso é 1 menos x quadrado por a quadrado menos y ao quadrado por b quadrado. Observem que para construir uma caixa de dimensões 2x, 2y e 2z, e que o volume é máximo, tem que haver uma restrição. E a restrição aqui, o paralelepípedo, está contido no elipsoide, tá? É claro que esse elipsoide aqui, olha, se o A igual a B igual a C igual a R, nós temos então uma equação de uma superfície esférica, é um caso particular, tá? Então, eu tenho aqui z quadrado por c ao quadrado, igual a 1 menos x quadrado por a quadrado, menos y ao quadrado por b quadrado. Vou substituir aqui embaixo. Essa expressão, substituo aqui, tá? E nós vamos ter, então, uma função de duas variáveis. É essa função que nós iremos determinar seus pontos críticos. Então, a nossa função será o quadrado de v. Então, vamos chamar de f mesmo. Ó. A nossa f de xy vai ser 64c ao quadrado, x quadrado, y ao quadrado. E eu substituo aqui 1 menos x quadrado por a quadrado menos y ao quadrado por b ao quadrado. Então, esta é a nossa função que representa o quadrado do volume, tá? E sobre a restrição de estar dentro de um elipsoide. Vamos então, para dar prosseguimento a essa resolução, calcular as derivadas parciais para encontrar os pontos críticos
tá? Vamos apagar aqui então. Então, estamos aqui com a nossa função f de xy. Lembrando que o meu x é maior que zero e y é maior que zero. Porque trata de dimensões de uma caixa, que é o nosso paralelepípedo, tá? Aqui temos um c quadrado. Eu acho que é interessante, antes de nós calcularmos a derivada aqui, vamos fazer esse produto aqui. Então, a nossa f de xy, ela é 64 c quadrado x quadrado vezes y ao quadrado menos, multipliquei por 1, né? Então está aqui. Agora, ela vai multiplicar pelo segundo termo, aqui multiplicou pelo primeiro, tá? E esse termo também vai multiplicar pelo terceiro. Vou fazer uma distributiva. Então, terei menos 64c quadrado, x à quarta, y ao quadrado, sobre a ao quadrado, tá? Aqui também, menos 64c quadrado, vai ficar x quadrado, y à quarta, sobre b ao quadrado. Então, agora sim, vamos calcular as derivadas parciais de f em relação a x, em relação a y, e igualar a zero. Então, del f, del x, tá? É a derivada parcial da nossa função em relação a x. Então, observe que o 64 é uma constante multiplicativa, o c quadrado é multiplicativo, o y ao quadrado. Então, a derivada do x quadrado é 2x, então vai ficar 128 c quadrado vezes x y ao quadrado menos derivada em relação a x. Derivada do x à quarta é 4x ao cubo vezes 64, 256 c ao quadrado, x ao cubo, y ao quadrado, tudo isso por a quadrado. Menos, derivada em relação a x vai ficar 128 c quadrado, x, y à quarta, sobre b quadrado, isso igual a zero, tá? Eu posso dividir aqui tudo por... Observe que o 128 aparece em todos eles, o c quadrado também, então vai ficar 128c ao quadrado, tá? Vou dividir também por x, y ao quadrado, tá? São esses fatores comuns. Mas antes de eu simplificar essa derivada, vamos calcular a outra também. Então, vamos calcular em relação a y, vamos lá. Derivada do y ao quadrado é 2y, então vai ficar 128 c quadrado, x quadrado, y, menos 256 c quadrado, x ao cubo, porque derivada do x à quarta é x ao cubo, 4x ao cubo, mas eu estou derivando em y, então vai ficar assim, fica x à quarta, y ao cubo, isso, derivada aqui, y ao quadrado. Tá? A derivada aqui em relação a y é 2y, então aqui é 128. Isso, perdão aqui, tudo sobre a ao quadrado. É a próxima? Sim, temos o y à quarta. Vai dar 4y ao cubo, então vai ficar 256 c ao quadrado, x quadrado, y ao cubo, por b quadrado igual a zero. Vou dividir aqui também por 128c quadrado, x quadrado, y, tá? As duas equações, e simplificando aí, eu já fiz as contas aqui, nós teremos as seguintes equações, ó. 1 menos 2x quadrado sobre a ao quadrado menos y mais,
mantém menos y quadrado por b quadrado igual a zero. Aqui também vai ser 1 menos x quadrado, a equação 2, 1 menos x quadrado por a quadrado, menos 2y quadrado por b ao quadrado igual a zero. A solução desse sistema de equações não linear irá nos proporcionar os pontos críticos da nossa função que está relacionada ao volume do nosso paralelepípedo, inscrito no elipsoide, tá? E pela natureza do problema, né, é fácil ver que esses pontos críticos aqui positivos irá maximizar o volume da caixa, tá? Então, vamos trabalhar um pouco mais aqui na nossa equação, nosso sistema de equações, ó. Eu vou passar esses dois termos para o lado direito, tá? Então, terei assim, ó, 2x quadrado por a quadrado mais y quadrado por b quadrado igual a 1, tá? E também x quadrado por a ao quadrado mais 2y quadrado por b quadrado igual a 1. Bom, então temos esse sistema de equações para ser resolvido. E como é que vamos resolver? Observe que tem muita simetria nisso aqui. Então eu vou fazer uma subtração. Eu vou fazer a equação de cima menos a equação de baixo. Ó. Acompanhe comigo aqui como é que fica fácil essa resolução. 2x quadrado por a quadrado menos x quadrado por a quadrado é x quadrado sobre a quadrado, tá? Y quadrado sobre b quadrado menos 2y quadrado por b quadrado é menos y quadrado por b quadrado. E 1 menos 1 é zero, tá? Então, temos essa equivalência aqui das equações. Vamos apagar aqui em cima. Não precisamos mais, tá? Da função f ali. E vamos encontrar, lembrando que x e y são positivos. Então, a partir daqui, ó, aqui implica que y quadrado por b quadrado é igual a x quadrado por a quadrado. Se eu extrair a raiz quadrada aqui, lembrando que x e y são positivos, eu terei y quadrado por b quadrado, a raiz quadrada disso é igual a raiz quadrada de x quadrado por a quadrado. Bom, a raiz quadrada do y quadrado é y, porque ele é positivo. O do b quadrado é b, porque b é positivo. Aqui é x, aqui é a. Então, isso implica que o meu y sobre b, tá? Isso implica, então, que meu y é b sobre ax. Ó, meu y é b sobre ax. Tá. Mas, vamos pegar aqui também, ó, essa igualdade que foi muito boa também, ó. Falou que o nosso y quadrado, ele é igual a x quadrado por a quadrado. Então, aqui, vamos pegar a primeira equação, ó. Chamar essa primeira equação de asterisco. Então, de asterisco, eu vou substituir meu y quadrado por b quadrado por x quadrado por a quadrado. Então, eu tenho esse 2x quadrado por a quadrado mais x quadrado por a quadrado. Isso é igual a 1. Bom, mas 2x quadrado mais x quadrado, tudo por a quadrado, é 3x quadrado por a quadrado. Isso é igual a 1, tá? Isso implica, então, que o meu x quadrado é igual. Vou passar o a quadrado multiplicando e o 3 dividindo. Então, vai ficar a quadrado sobre 3. Isso implica, então, que o meu x é, extraindo a raiz quadrada, é a sobre raiz quadrada de 3, tá? E se eu usar agora essa relação aqui, implica então que o meu y, ele é b sobre a
vezes x, mas o x é a sobre raiz de 3, tá? Então, simplifica aqui. Então, meu y ele é igual a b sobre raiz quadrada de 3. Tá. Está quase pronto a resolução deste exercício. Está faltando apenas determinar o nosso z, tá? Então, quem que é o nosso z? Bom, mas como é que se relaciona o x, o y e o z? Eles estão no elipsoide. Então, mas x quadrado por a quadrado mais y quadrado por b quadrado mais e quadrado por c quadrado, isso é igual a 1, tá? Então, isso implica que nós vimos que o y quadrado por b quadrado é x quadrado por a quadrado. Então, tem assim, x quadrado por a quadrado mais x quadrado por a quadrado mais e quadrado por c quadrado igual a 1, tá? Ou seja, quem que é o x quadrado aqui? Vai ficar 2, vamos somar aqui primeiro, 2x quadrado por a ao quadrado mais e quadrado por c ao quadrado igual a 1, tá? Mas o meu x é a sobre a raiz de 3. Ou mais ainda aqui, ó, x quadrado por a quadrado é 1/3. Então vamos lá. Aqui vai ficar 2 vezes 1/3, ó. Veja aqui de novo, ó. Passo o a quadrado dividindo. X quadrado por a quadrado é 1/3. Mais z quadrado por c quadrado igual a 1. Isso implica, então, que z quadrado sobre c quadrado é igual a 1 menos 2/3. Bom, mas 1 menos 2/3 é 1/3. Isso implica, então, que z quadrado é c quadrado sobre 3, tá? Isso implica, então, que o nosso z, a altura da nossa, o valor de z, ele é igual a raiz quadrada do c quadrado é c por raiz de 3. Tá, lembrando que eu encontrei, então, esses valores positivos, irão proporcionar uma caixa de volume máximo, mas eles não são as dimensões da minha caixa retangular, do meu paralelepípedo. Como eu comentei no início da resolução, tá, gente? As dimensões da caixa é 2x, 2y e 2z. Então, a nossa caixa terá uma largura, vamos falar que seja a largura x, né? Da direção x, 2x. Então, vai ficar 2a sobre raiz de 3, tá? Ela vai ter um comprimento 2y, então vai ser 2b por raiz de 3, tá? E a altura do nosso paralelepípedo vai ser quem? 2e, ou seja, 2c sobre raiz quadrada de 3. Está aí, então, resolvido mais um problema de otimização aqui no canal Fatos Matemáticos.